Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão engatou a quarta vitória consecutiva. Hugo Souza falhou, mas o Yuri e o Memphis decidiram. Além dele, Rodrigo Garro jogou muito. O time que conquistou uma vitória fundamental e agora já olha pra cima para uma pré-Libertadores. O futebol é uma loucura, meus amigos. Para fazer a análise de Vitória 1, Corinthians 2. Esse jogo ele tem que ser emblemático, ele tem que ser muito valorizado. A gente está falando de uma partida em que muitos consideravam como muito difícil antes da bola rolar. Primeiro porque o Vitória vivia uma ascensão no Campeonato Brasileiro. Tinha a mesmíssima campanha do Corinthians nos últimos 4 jogos. Um empate e 3 vitórias. O Vitória estava escalando a tabela, com ótimos triunfos. Estava conseguindo escapar da zona do rebaixamento e se tornou um inimigo direto do Corinthians na medida em que os dois começaram o jogo com a mesma pontuação. Detalhe, jogo no Barradão. E jogar no Barradão é tão difícil por vários aspectos. Tem o calor, que para quem é do Sudeste talvez não esteja tão acostumado assim, com o sol do Nordeste num jogo 4h30 da tarde. O gramado do Barradão é um gramado irregular, com muita dificuldade. É um estádio que pulsa e que tem uma torcida apaixonada do Vitória. Então tudo isso conspirava, gente. Conspirava contra. E mais ainda, quando o Corinthians entrega um gol para o seu adversário com 8 minutos de jogo. O grande Hugo Souza, que vem salvando a pele do Corinthians em várias oportunidades, que vem sendo decisivo, de repente ele entrega a paçoca de uma forma muito bizarra. É claro que é uma fatalidade, né? Ele vai chutar uma bola pro seu companheiro de defesa ali, acho que era o Gustavo Henrique, ele recebe a bola do Félix Torres e ele chuta o chão. Ele chuta o chão e pega um pouco na bola, mascado. O Alejandro, né, com o Vitória na pressão alta, faz o gol do Corinthians. Ele pede desculpas porque, cara, inacreditável. O Corinthians entregou um gol para o seu adversário. Começa 1-0 para o Vitória. Resultado final do jogo, 2-1 Corinthians. Então, isso tudo a gente tem que valorizar. Foi um Corinthians que conseguiu se superar dentro do próprio jogo e reverter o resultado diante de todas essas adversidades que eu citei para você. E aí o Corinthians começa a se soltar. Só que aí também preciso falar das escolhas de Ramon Dias. Eu não vou pegar no pé dele, não é isso. Mas eu preciso analisar suas interferências no jogo. Tem a escalação e tem as trocas, especialmente, né, no que diz respeito ao comando técnico. Na medida em que a gente está avaliando ainda o Ramon Dias, não só a gente, né, a diretoria, saber se ele vai permanecer, se não vai e tudo mais. Eu não gostei da escalação. Porque quando você vai jogar contra um adversário direto, mas que visivelmente é inferior tecnicamente a você, gente, peraí. O Vitória, com todo respeito à campanha, à torcida, à história, tudo que o Vitória possa representar, é só você olhar no papel a escalação do Corinthians e a escalação do Vitória. O elenco de cada um, orçamento, investimento, não dá nem para comparar. Então, por que, me perguntei, que Ramon Dias escalou Raniel e José Martínez? Os dois, na minha opinião, se sobrepõem. Nós estamos falando de dois volantes que marcam, acima de tudo, marcam, mordem, correm atrás dos adversários, mas não tem construção de jogo. Quando eles pegam essa bola, eles entregam para quem sabe construir. E o Corinthians tinha 2 jogadores que sabem construir, especialmente no meio-campo, né? O Carrijo e o Rodrigo Garro. Ok? Mas por que, diante de um Vitória, você precisa de 2 volantes? Eu sei que o Raniel é híbrido. Ele volta para fazer um sistema numa linha de 3. O Corinthians estava sem 2 jogadores, o André Ramalho e o Kaká. Relacionou o Renato do Sub-20, botou o Gustavo Henrique e o Félix Torres na zaga. O Raniel dá uma proteção maior, mas é muita cautela, é muito conservadorismo. Calma lá. É jogo fora de casa, é difícil, é inimigo direto, mas é o Vitória. É o Vitória que está numa tabela de uma maneira sofrível que não tem parte do investimento que o Corinthians tem. E aí ele corrige tardiamente, por isso que eu falei. As escolhas iniciais, elas talvez eu questionasse, né? Agora, depois nas trocas, boa, Ramon, como tem sido assim. Como no último jogo, foi dessa maneira também no jogo contra o Palmeiras. Ele, talvez na escalação eu tenha desgostado um pouco, nas trocas ele foi bem demais. Então eu não tenho muito o que falar nesse sentido, apenas que eu acho que o Ramon ainda está muito cauteloso. Não sei se ele está querendo segurar o emprego, não sei se ele começou brigando por um empate e aí tomou um gol, só que aí ele percebeu que o bicho-papão não era tão feio assim e pensou, cara, dá para ganhar esse jogo. É só olhar para o banco, Ramon, é só olhar para o banco. Você tem... Hoje, né, você tinha
Breno Bidon, Alex Santana, Coronado. Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo aí falando um pouquinho da vitória do Timão sobre o Vitória da Bahia por 2-1 de virada fora de casa. Corinthians chegou aí ao 10º lugar no Campeonato Brasileiro e agora sonha em brigar aí para uma pré-Libertadores. E o sonho pode se tornar realidade porque o Corinthians vem de 4 vitórias consecutivas. De quase rebaixado a um renascimento aí no Brasileirão. Esse jogo contra o Vitória eu fiquei com muito medo porque era um jogo extremamente decisivo. Tendo em vista que o Vitória tinha 38 pontos, jogava em casa, e o Timão também 38 pontos. Como o Corinthians almeja aí alcançar aí a pré-Libertadores, não pode ter nenhum tipo de falha, precisa de vencer seus adversários direto. E agora o Corinthians acabou aí ultrapassando o Grêmio, né? O Corinthians chegou aí a 41 pontos, né? E tá aí só dependendo dele mesmo, porque tem adversário direto, né? E o próximo jogo do Corinthians é o Cruzeiro. Então o Corinthians joga em casa. E depois o Corinthians encara o Vasco, que hoje é o 9º lugar no Brasileirão. Então tem adversário direto que o Corinthians pode vencer tranquilamente, porque vai jogar em casa e pode tirar esse time aí, como o Vasco, de uma pré-Libertadores. Por que eu tô falando isso? Porque o Brasileirão de G6 pode virar G9. G9 por quê? Se o Botafogo vencer a Taça Libertadores da América, o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e o Cruzeiro ser campeão da Sul-Americana, o Brasileirão vira G9. Então por isso que eu tô abrindo esse precedente aí, que o Corinthians pode sim para uma pré-Libertadores. E se for para pré-Libertadores, também estará na Copa do Brasil, porque quem vai saindo da Libertadores entra na Copa do Brasil. E hoje o Corinthians está fora da Libertadores, porque não ganhou a Sul-Americana, não classificou bem no Paulistão, e por isso o Corinthians hoje está fora da Copa do Brasil. Então essa pré-Libertadores para o Corinthians é surreal, é importantíssima. O Corinthians vai para 2 competições, vai para a pré-Libertadores e vai para a Copa do Brasil. Então o Corinthians vai jogar aí a vida dele, porque esses próximos jogos são todos em casa aí, contra o Cruzeiro e contra o Vasco, e o Timão tem chance real de vencer esse jogo. Após a chegada aí do Memphis Depay, o Timão é outro time, até porque o ânimo do time melhorou. O Memphis Depay trouxe aí mais credibilidade para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto está mais confiante. Memphis Depay aí passou por problemas estomacais e ele não ficou fora, entrou em campo. É um jogador extremamente profissional. Quando não vai muito bem no jogo, mas taticamente é importante demais, né? Ontem ele deu o primeiro passo aí para o Yuri Alberto empatar o jogo. O Corinthians estava perdendo o jogo de 1-0. Depois, no segundo tempo, Memphis Depay recebeu uma assistência aí do meio-campista Rodrigo Garro. E ele foi espetacular. Tirou do goleiro e Memphis Depay fez o segundo, virando o jogo para o Corinthians. Yuri Alberto, Garro e Memphis Depay é um trio que deu muito certo. É um trio que vai ser sucesso no Corinthians, né? Os antes aí viraram todos economistas, falando, Corinthians, criticando o Corinthians porque contratou Memphis Depay e paga quase 3 milhões de salário. Você tem que olhar custo, benefício e investimento. As 3 coisas são importantes, porque o Memphis Depay, ele vende camisa, ele leva o torcedor pro campo, ele é um cara, um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, tá fazendo um trabalho de comunidade, visitando aí as favelas. É um cara que caiu na graça do torcedor, é um cara então que trago muito benefício pro Corinthians. E esse salário dele, quem tá pagando é a Esporte da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. E a Esporte da Sorte
prometeu outro galáctico para o Corinthians, outro mediático para 2025. Então o Corinthians, se conseguir classificar na pré-Libertadores e ter uma vaga também na Copa do Brasil, ano que vem o Timão terá um timaço. Corinthians ontem começou perdendo o jogo para o Vitória fora de casa, porque o goleiro Hugo Souza foi infeliz numa bola recuada. Ele tocou, chutou mais chão que é tudo. O cara do Vitória acabou pegando e fazendo gol. Mas Hugo Souza, ele tem muita moral. Apesar da falha de ontem, mas se o Corinthians está onde está, se chegou na semifinal de 2 Copas, pode colocar no nome de Hugo Souza, um goleiro extremamente técnico, um goleiro com boa envergadura, um goleiro inteligente, é um goleiro que tem uma qualidade incrível e, sobretudo, um corintiano como ninguém. O cara sai vibrando. E depois, no segundo tempo, se o Corinthians vencer o jogo de 2-1, tem que colocar 50% na conta do goleiro Hugo Souza. Por quê? Ele fez uma defesa estratosférica na cara do gol no segundo tempo, né? Pô, aí não deixou sair o gol do Bahia, do Vitória. Então o Hugo Souza teve essa falha, tem muito crédito, mas nada tira o brilho desse goleiro extraordinário que chegou no Corinthians, titular absoluto. E se ele continuar como está, Corinthians em ascensão, montando um time, o técnico Ramon Dias fazendo melhor escalação. Na verdade, o Corinthians ganhou ontem, mas não gostei nem muito da escalação de Ramon Dias. Acho que o Corinthians estava perdendo o jogo, ele tinha que colocar o time jogar em linhas mais avançadas. Nós temos muito recurso, tem Igor Coronado no banco. Você precisa estar perdendo o jogo, você precisa ter ofensividade, criatividade e botar o time jogar para frente. Apesar do Corinthians ter ganhado, mas eu ainda não gostei da escalação do técnico Ramon Dias. O Corinthians precisa acertar um pouquinho esses detalhes, porque é um time que vai fazer muita alegria para o ano que vem. Eu não sei, Ramon Dias tem muitas opiniões que divergem a respeito dele. Algumas pessoas da diretoria querem a permanência dele para o ano que vem, tendo em vista que o mercado está muito inflacionado. Luiz Castro pediu ao Corinthians 3 milhões de reais por mês. E o Corinthians já ofereceu um valor assim, muito alto, que são 2 milhões de reais. Então, talvez, porque o Fabinho Soldado tem uma força muito grande no Corinthians. E Fabinho Soldado entende que o trabalho do Ramon Dias é bom. E hoje, Augusto Melo transferiu a caneta para Fabinho Soldado. Errou. Mas ele acertou muitas vezes, fez algumas contratações que ninguém acreditava. Vou dar um exemplo. Hugo Souza estava no 2ª divisão lá fora. Ele acreditou no Hugo Souza, foi lá e trouxe. E olha o resultado desse goleiro. Por isso que o Flamengo está até com má vontade de vender um cara jovem e muito talentoso. Porque no Flamengo ele surgiu muito bem, porém era muito jovem, né? E acabou se perdendo na carreira, não assim, mais fora de campo do que dentro de campo. Acabou indo pra noitada, acabou se perdendo na carreira. E hoje ele tá concentrado, é muito corintiano e é um goleiro que, sem dúvida nenhuma, vai conquistar no título no Corinthians. Só demanda um pouquinho de tempo e essa nova diretoria fazer um time mais qualificado, mais acertado, porque ano que vem o Corinthians vai colher bons frutos. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo de ontem? Gostaram? Ramon Dias escalou o time do jeito que vocês concordam? Você não concorda? Dá pra gente ganhar no próximo jogo, que é o Cruzeiro, e depois o Vasco em casa? Acredita nessas 2 vitórias do Corinthians? Podemos sonhar sim, como realidade aí, uma pré-Libertadores e uma classificação na Copa do Brasil? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre o Coringão e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.